Olá, queridos alunos da IPF. Mais um aluno fez uma outra pergunta. Essa pergunta é a pergunta mais com relação às práticas cristãs, ok? Ele me ouviu mencionando em alguma pregação a respeito do comportamento de um jovem cristão. Por exemplo, se você um homem passa no ponto de ônibus e tem uma mulher lá no ponto de ônibus, ele pode ou não pode dar carona para aquela mulher? O homem está sozinho no carro. Vamos procurar entender? Você está ouvindo o programa Paternidade e Filiação, porque o conhecimento te deixa corajoso. Bem, primeiramente eu preciso lembrar a você que esse assunto ele é esmiuçado, detalhado no Seminário da Família, que é um seminário que nós damos aqui na escola que dura 3 semanas. Então, às vezes, a pessoa ouviu isso isoladamente em uma pregação e não entende mesmo, porque ouviu só a informação ali jogada ao vento. No seminário, a gente explica sobre namoro, como escolher a pessoa, como é o namoro cristão, o namoro bíblico, noivado, casamento, sexualidade, criação de filhos. A gente dá todo um contexto para a pessoa, tá bom? Então, primeiramente, é importante você entender que um áudio de 5 minutos não vai esmiuçar o assunto aí para você. Então, se você concordar ou discordar de alguma coisa, vai depois para o Seminário da Família para você aprender realmente, de fato, o assunto. Segundo ponto que eu quero falar antes de ainda dar a resposta, é lembrar a você que essa prática que eu mencionei em uma das pregações, que já eu vou explicar para você, é uma prática que foi praticada por milhares de pessoas ao redor do mundo e ninguém nunca morreu por isso, tá bom? Então, assim, os cristãos, em sua grande maioria, praticam isso que eu disse. Então, não é por uma pessoa ou outra que acha estranho isso que nós vamos deixar de praticar. Agora, é claro, quando a pessoa ela se converte ao evangelho e fazia tudo errado antes, ela vai estranhar essa nova forma de se comportar, ela vai até se questionar. Como será que eu vou encontrar alguém? Como será que eu vou conseguir namorar com alguém se eu não posso nem dar uma carona para a moça no ponto de ônibus? E é isso que nós vamos procurar entender agora, tá bom? Então vamos lá, começando a entender esses pontos. Vamos procurar começar a entender esses pontos agora. Primeiramente, eu preciso que você compreenda que quando eu mencionei na pregação sobre não dar carona para no ponto, eu estou pensando em que contexto? Eu estou pensando no contexto de uma pessoa que está no carro, que é casado, e lá tem uma outra pessoa casada com outra pessoa no ponto, ou uma pessoa solteira, e vice-versa, né? Ou eu posso ter um solteiro no carro, por exemplo, e lá no ponto de ônibus está lá uma mulher casada, que tem o marido dela, ou uma mulher solteira também, certo? É nesse contexto que eu estou pensando. Pessoas que não têm relações, e aí começam a ter muita intimidade. E pelas estatísticas, eu falo com conhecimento de quase 20 anos de pastorado, todas as pessoas começam com essas manias, né? Não tem relação com a outra, mas começam a ter muita intimidade, como, por exemplo, andar sozinhos no carro, normalmente termina ruim. Normalmente termina em traição, termina em amante, termina em gravidez indesejada. Por quê? É uma coisa óbvia, são pessoas de sexos diferentes, ou seja, que tem uma atração natural, né? O homem tem atração pela mulher, a mulher tem atração pelo homem. Aí você começa a andar juntinho, trancadinho, com a portinha fechada, no escurinho, à noite, com uma outra pessoa. O que você está pedindo para acontecer? Você está pedindo para acontecer o que não deve. Por mais que você seja uma pessoa justa, aí a gente vai voltar lá naquela matéria que vocês aprenderam no início da escola, onde vocês aprenderam sobre corpo, alma e espírito, e vocês aprenderam que nós somos o espírito e temos uma alma. A alma é o intelecto, emoções, sentimentos, razão, lembranças, memórias, né? Desejos, isso é a alma. E você descobriu lá que a alma ela não vem pronta quando você nasce e ela não fica pronta também quando você se converte. A alma ela é desenvolvida. Ela precisa sofrer uma metanoia, uma mudança, certo? Então, ela precisa ser treinada, a alma ela precisa ser ensinada. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que diz para sua alma que não tem nenhum problema ficar sozinho em lugares apertados, sozinho no escuro, com uma pessoa do outro sexo, você está dizendo para sua alma que não tem nenhum problema se vier a acontecer algo mais. É isso que você está dizendo, certo? Agora, vamos mudar aqui o contexto. Vamos supor que seja um casal de namorados cristãos que já conhece a palavra, que praticam a mesma fé e que servem ao mesmo Deus, que obedecem à mesma Bíblia. Eles podem andar de carro juntos? Claro que podem. Às vezes vai ter que levar a noiva no trabalho, vai ter que levar ela ao médico, vai ter que buscar em algum lugar. Agora, é claro, é sempre bom evitar, mas estou dizendo que quando há uma relação,
né? E principalmente se é uma relação firmada na verdade, firmada nos princípios cristãos e bíblicos, já vai poder fazer. O contexto que nós mencionamos ali na pregação foi qual contexto? O cara tá de carro e tem uma mulher casada no ponto, certo? Tem uma moça solteira, ele é casado, tem uma moça solteira no ponto, ou ele é solteiro e tem um solteiro no ponto, mas eles não têm relação, eles não conversam sobre princípios bíblicos, eles não têm essa intimidade. Ele não sabe quem que ele está colocando dentro do carro dele, ela não sabe quem que ela está colocando dentro do carro dela. Isso pode terminar, e para encerrar aqui, tirando a dúvida desse aluno, que pode ser a dúvida dos demais alunos também, tudo que a gente procura ensinar para vocês, seja na escola como na igreja, a gente não ensina baseado em achismos, tá? Baseado no que fulano acha, que Beltrano acha. A gente ensina primeiramente baseado na palavra de Deus, tá bom? E a Bíblia diz fugir da aparência do mal. A Bíblia não fala que é para você fugir quando tem um mal. Fala que é quando estiver aparentando mal, ou seja, não precisa nem o mal ter chegado ainda. Tem aparência de mal, é para você fugir. Né? Então a gente procura ensinar sempre aqui baseado primeiramente na Bíblia, e em segundo lugar a gente procura, eu falo de mim especificamente, né? Eu procuro ensinar baseado na experiência pastoral de quase 20 anos, e eu digo para você com todas as letras, nesses quase 20 anos pregando a palavra, pessoas que quiseram quebrar esse princípio cristão, certo? Não tem nada a ver, se eu for sozinho na casa da moça, ela mora sozinha, eu vou lá na casa dela sozinho também, ficar sozinho com ela lá. Pessoas que fizeram isso pecaram, tá? Pecaram, deu ruim e terminou ruim. Então cabe a você aí como é que você vai praticar a sua fé, como você vai praticar o seu cristianismo. Isso não é uma ordem para você, é um ensino. Como Deus diz na palavra, eis que coloca diante de ti a bênção e a maldição. A bênção se quiser ser abençoada, a maldição se quiser ser amaldiçoado. Cada um escolhe o seu caminho. Mas ainda finalizando aqui a pergunta do aluno, porque o aluno ele questionou também o seguinte, tá, mas aí como que eu vou conhecer alguém? Eu repito o que eu disse lá no início da introdução desta pergunta. Milhares de cristãos ao redor do mundo, por centenas de anos, milhares de anos, praticaram isso e nunca deixaram de se casar, nunca deixaram de ter família por causa disso. E entre eles, eu sou uma dessas pessoas, tá bom? Eu sou uma dessas pessoas que eu sempre evitei estar com a pessoa do sexo oposto em um lugar que não deveria, e nem por isso deixei de casar, ou deixei de conhecer alguém, ou deixei de ser amigo de alguém. A questão é que você não tem que estar desesperado por isso. Você tem que estar fazendo a sua parte, buscando ao Senhor, se cuidando também, e tudo vai acontecer no seu devido tempo. Essa questão de você ser cuidadoso com relação à maneira de lidar com o sexo oposto não será um problema para você casar, eu te garanto isso, até porque Deus honra aqueles que são fiéis a Ele, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado você e tenha tirado a sua dúvida. É um assunto um pouquinho polêmico e que não tem jeito, a gente precisa ser um pouquinho duro para poder explicar sobre isso, tá bom? Mas aí a escolha é sua de como é que você vai viver o seu cristianismo e quais serão as consequências, né, que você vai receber de acordo com as suas atitudes. Que Deus abençoe a todos e até o próximo Reverendo Responde, se Deus nos permitir. Você está ouvindo o programa Paternidade e Filiação, porque o conhecimento te deixa corajoso.